Já estamos de volta com o Band Eleições 2012, nesta segunda-feira, ouvindo o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Rafael Moia. Bom, e por falar em eleições, Rafael, nós estamos falando aqui de agenda, nós estamos falando de desafio para os candidatos. Quais são esses desafios? Como pautar essa agenda de desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, diante de um desenvolvimento que precisa acontecer, porque a economia depende disso, e diante de uma demanda tão reprimida que a gente tem no país, né? No setor imobiliário, no setor industrial, enfim, até para o crescimento das cidades. Quais são essas prioridades de agenda e como traçar essa agenda com equilíbrio, para que não haja o radicalismo, para que não haja o envolvimento dessa paixão e que a gente possa deixar a técnica nos pautar, nos balizar. Sem dúvida, Rodrigo. É muito importante essa questão da gente pensar na técnica e também a gente pegar e observar em alguns lugares do mundo o que melhorou. Na verdade, o que foi, de alguma maneira, é o que deu certo no mundo. Então, a primeira coisa é que as nossas cidades, elas são pensadas para o carro, Rodrigo. Na verdade, então, uma coisa que a gente precisa pensar é um amplo processo de transporte público na cidade, de qualidade, que a pessoa tenha liberdade de deixar o seu carro em casa, a sua moto em casa e poder se locomover na cidade com transporte, com preço justo, confortável, rápido. E isso passa por um processo de requalificação do centro, pensar um empreendimento imobiliário, por exemplo, que vai gerar um polo de tráfego em uma determinada região. E aí o que acontece? Algumas cidades do mundo, por exemplo, como Nova York, em algumas regiões de Nova York que não pôde mais passar carro, regiões de alto luxo que não podem mais passar carro, chegaram a valorizar 100 vezes os imóveis. Então essa discussão de que o meio ambiente vai atrapalhar o desenvolvimento, ela é uma falsa polêmica, na minha opinião. Eu acho que o que a gente precisa fazer, de alguma maneira, é colocar que modelo de cidade a gente quer. E aí, todas as pessoas têm que ser ouvidas, não apenas alguns setores econômicos. Então nós temos que chamar a população. E a nossa legislação, entre elas o Estatuto da Cidade, ele garante um amplo processo de participação para as pessoas. Agora, por que os conselhos municipais eles não conseguem chamar a população? Então, assim, vamos discutir que modelo de cidade nós queremos. Eu sei que modelo de cidade que eu quero. Eu quero um modelo de cidade onde eu tenha qualidade de vida, onde eu tenha transporte de qualidade, onde eu não preciso usar meu carro, mas hoje eu preciso usar porque eu não consigo me locomover. Por que nós não conseguimos sensibilizar a população para vir discutir junto aos conselhos? O que nós temos é o seguinte, a impressão que eu tenho é sempre assim, tem um poder econômico que não consegue conversar com os ambientalistas. E aí você cria uma zona de atrito em que a população fica de fora. Por que a gente não alcança esse povo? Na verdade, é um desafio que não é só do Condema. Na verdade, é um desafio da sociedade como um todo. As pessoas, na verdade, elas, por verem tantas coisas que elas não concordem na TV e etc., e nos meios de comunicação, elas se isentam disso, Rose. Então, o que as pessoas precisam entender é que cada uma delas faz parte desse trabalho. Cada uma delas constrói a cidade. Então, por exemplo, uma das principais coisas que o Condema tem tentado fazer é chamar audiências públicas e divulgar ao máximo das suas reuniões. E ouvir as pessoas. Tanto que agora a gente, em todas as reuniões do Conselho, a gente abre espaço para falar para qualquer pessoa que aparecer no Conselho. E temos divulgado pelas redes sociais para tentar trazer essas pessoas. Isso não foi culpa dos ecochatos, não? Porque eu gosto de me posicionar, eu adoro, eu acho que a gente tem que proteger o meio ambiente, eu acho que a pauta do meio ambiente, mais do que nunca, tem que fazer parte do nosso debate. Agora, esses caras que radicalizam demais, que colocam tudo como sendo a grande verdade do mundo, isso não foi eles não foram um pouco culpados também por interromper esse debate ou, de uma certa forma, colocar obstáculo nesse entendimento que tinha que ser de toda a sociedade? Eu acho, Rodrigo. Na verdade, assim, eu acho que não são os únicos. Na verdade, eu acho que é uma dificuldade que a sociedade tem hoje em dia de fazer esse diálogo amplo, aberto. A grande questão é que quando ambas as posturas se radicalizam, eu acho que essa é a principal problema, porque quando um setor radicaliza, o outro tende a se radicalizar. Então, o que nós precisamos fazer é garantir a liberdade do diálogo. Para pensar, Rodrigo, eu insisto nisso, que modelo de cidade a gente quer. E que modelo de cidade que você quer? Que modelo de cidade que o Condema quer? Eu quero uma cidade, Rosa, é o seguinte... Mais prático, eu quero que você me conte. Não, eu quero uma cidade seguinte, porque, na verdade, hoje tem... Eu vou dar um exemplo do carro. Hoje, na cabeça da população, em geral, é o seguinte, pessoa rica, uma cidade rica é onde todos têm carro. Eu acredito que uma cidade rica é onde o rico ande de carro, por exemplo. Então eu quero um processo de participação onde eu tenha um transporte público eficiente, onde a prefeitura, em vez de aprovar um empreendimento imobiliário
lá no fim da cidade, que ela possa pensar o seguinte, olha, nós não vamos liberar aí, porque aí vai gerar um problema de trânsito. Então, olha, tem um terreno mais próximo aqui, tem um vazio urbano, se o senhor quiser construir, o senhor vai construir aqui perto da cidade. Esse prédio vazio no centro da cidade, ele tem que ser ocupado por pessoas morando nele. Então, isso, nós temos ampla legislação que garante o prefeito fazer isso. Agora, por que não faz? Essa é a questão. Agora, eu Porque entendo. desde a década de 80 a gente fala em planejamento de cidades, desde a década de 80 a gente discute um transporte público de qualidade. A gente não que tem dinheiro, metrô. mas não se tem dinheiro para fazer. E o interessante, aí eu vou ter que fazer um pouquinho de papel do advogado do diabo aqui, é que hoje em todo mundo a alternativa econômica para se arrecadar é investir nos projetos de sustentabilidade, porque são os projetos que têm a maior demanda e gerariam maior riqueza e isso incentivando a economia acima de tudo. Então, sinceramente, não dá para entender porque que não está encaixando essa peça, viu? Rafael, na opinião do Condema e você como presidente, quais são os maiores problemas hoje ambientais da cidade de Campinas? E nós temos, por exemplo, Viracopos, vai ter ampliação de Viracopos. Quais são os problemas, assim, o prefeito vai ter que se voltar, se debruçar e falar, isso eu tenho que resolver, o que é imediato? A questão do resíduo sólido, do lixo em Campinas, isso é uma questão muito séria. Nós estamos com o aterro Delta saturado, o Delta B não consegue liberar por problemas ambientais mesmo, em erro na execução do projeto. Nós temos, então, ou seja, que tem um amplo processo de valorização das cooperativas, incentivar o catador mesmo. Essas pessoas não podem continuar catando do jeito que catam, sem receber R$1. Por isso, a Política Nacional de Resíduos garante a remuneração. Outra coisa, é o crescimento de novos empreendimentos da cidade. Essa é uma questão central. Então, nós temos que rever, por exemplo, o nosso plano diretor, que não é o dos melhores, mas nem ele está sendo respeitado, por exemplo. O plano das macrozonas, que nós temos defendido, que eles sejam... mas no ano que vem, que esse ano a Prefeitura de Campinas se debruçasse nos estudos novamente, e no ano que vem, com uma nova gestão, tivesse aprovado isso. Por quê, Quando Rose? vocês pedem a revisão das macrozonas, quais são as desconfianças que vocês têm em relação às macrozonas, que são os projetos urbanísticos de cada região de Campinas? É um pouco do que o Rodrigo falou e que você também falou da questão da participação, do diálogo. Inclusive, não é uma opinião só do Condema, é uma opinião, inclusive, do Ministério Público, que não houve processos adequados de participação. Então, aí o que acontece? Não é que a participação pela participação, Rodrigo, é a participação na medida que você garante que todos sejam ouvidos. Porque, inclusive, eu sempre dou um exemplo que eu gosto muito, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Espanha. Lá tem uma parte que diz o seguinte, quando você constrói um prédio, você está construindo a cidade. Então, eu, enquanto empreendedor, por exemplo, não posso pensar que eu vou construir um prédio porque o terreno é meu, o concreto é meu, os pedreiros somente eu construo do jeito que eu quiser. Isso gera impacto para todo mundo. E essa visão, ela caiu no ostracismo. As cidades modernas, hoje eu acabo de voltar da Rio+20. O papel das cidades na proteção do meio ambiente é central. E aí eu pude ver lá na Rio+20 dezenas de exemplos de sucesso. E todos passam por um controle. Você não pode construir onde você quer. Eles são economicamente viáveis, todos os projetos, né? Economicamente viável, porque, na verdade, você vai colocar assim, olha, se você, iniciativa privada, quer investir, você tem que investir de uma maneira que melhore a vida da cidade. E não que gere os problemas que nós estamos vendo. Por exemplo, pessoas que moram muito longe da região central, amplos vazios urbanos, Rodrigo, e aí nós vamos ter que resolver o problema do transporte dessas pessoas. A mobilidade urbana, que é algo muito sério. A cada momento, e o meio ambiente, elas estão... Caminham juntos. Agora, Agora, a cada momento que passa aqui nessa nossa entrevista, ao longo dos últimos meses, anos, o que eu vejo é o seguinte... Está tudo pronto, a gente só colocar em prática. Porque a gente tem plano diretor que não está sendo praticado. Sim. A gente tem debate de macrozona que está há 200 anos para ser aprovado aqui em Campinas. Código de postura para a cidade, para construções, para ocupações. Me parece que também ninguém leva isso em consideração. É culpa muito mais do próprio gestor do que do empreendedor, ou de quem está defendendo o meio ambiente, ou do próprio cidadão, ou não? Sim, Rodrigo. Eu acho o seguinte, eu pude conversar com diversos prefeitos de algumas cidades do mundo na Rio+20. Eles disseram, foram unânimes nessas cidades que deram certo, e eles me disseram o seguinte, Rafael, é um erro o gestor público que acha que a participação é minha inimiga. A participação é minha aliada no processo de mudança. Agora, o gestor tem que abrir canais de diálogo. Eu acho que é isso que é fundamental que a gente faz. E aí passa diretamente pelo papel do eleitor esse ano. O eleitor tem que ter um papel de cobrar
dos vereadores e dos candidatos a prefeito, dos candidatos a vereadores. Qual a agenda política? Qual a agenda política e, assim, Ambiental. que modelo de cidade você está defendendo. E aí, talvez ele se surpreenda que poucos tenham. Com certeza. Band Eleições desta segunda-feira vai ficando por aqui, agradecendo a Rafael Moia, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e também a Rose Guglielminetti, que participou dessa entrevista com a gente. Boa noite, até a semana que vem. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rodrigo. Um prazer. Na semana que vem, o Band Eleições está de volta com mais um tema em debate para você. Muito obrigado pela audiência. Tchau.